para você, ótimo dia, ótima semana. Está começando Bom Dia, Bom Jesus. E hoje um programa diferente para você. Nós vamos falar sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2023, Fraternidade e Fome. O lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Por que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque nós estamos no período da Quaresma e nesse período no Brasil, a CNBB há muitos anos traz uma campanha com um tema social para nossa reflexão, para nossa conversão e também para nossa ação. E esse ano aconteceu lá no dia 1º de março, na Câmara Municipal de Taubaté, uma conferência temática sobre o tema da campanha da Fraternidade, que foi proferida pelo assessor diocesano da campanha da Fraternidade, o padre José Marildo Rangel Júnior, Padre Júnior, como a gente conhece, que falou sobre esse tema, o tema da campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome. E nós vamos assistir agora um trechinho dessa sua palestra que traz esse tema pra gente. Esse ano a campanha da Fraternidade nos fala da fome e traz como imagem o Evangelho de Mateus, que nos convida a todos a dar de comer àqueles que nada têm, que é o lema proposto para a reflexão desse ano de 2023. A nossa conversão quaresmal, nos diz o documento referência para os trabalhos eclesiais desse ano, a nossa conversão quaresmal, ela não é apenas pessoal, ela é também comunitária. Afinal de contas, nós acreditamos numa dimensão comunitária de fé, que passa pela crença de um, que passa pela profissão de fé de um, mas que esse um possui incidência externa no seu grupo, entre os seus e em toda a sociedade. A nossa ideia e a nossa proposta de uma conversão social, ela passa pelo campo pessoal, pelo campo eclesial e adentra as praças das nossas cidades, onde de fato estão as dores do nosso povo, onde de fato as tristezas e as alegrias são vividas e celebradas. A campanha da Fraternidade, há 50 anos, busca despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum. É verdade, buscar o bem comum não é propriamente um tema da fé cristã. Filósofos anteriores a Jesus Cristo já o fizeram. Nós o fazemos a partir da fé. Nós o fazemos a partir de nosso Senhor, porque acreditamos que Ele veio para dar vida, e vida em abundância e para todos. É o que drasticamente e de modo muito belo ouvimos a cada liturgia celebrada: o meu sangue derramado por vós e por todos. Ao longo dos seus 50 anos, essa é a terceira vez que a fome se torna assunto de referência, de reflexão, de oração e de ação para a Quaresma, para esse tempo que vivemos. Todos os anos, pelas 3 vezes, esse assunto vem coligado a um outro momento muito especial na vida da igreja, sobretudo no Brasil: os congressos eucarísticos nacionais. Já vivemos alguns deles ao longo da história. 3 foram associados às campanhas da Fraternidade. A Eucaristia, para nós católicos, como fundamento de nossa fé, como sacramento máximo, como o cume e a fonte de onde brota a nossa fé, para onde caminhamos e de onde saímos, de onde experimentamos as delícias de Deus. A Eucaristia nos leva a desejar também o pão em outras mesas. O pão dos céus, que veio para os filhos, nos move para dar os pães àqueles que nada têm. E por isso, pela terceira vez, nós falamos da fome com os olhos fixos em Jesus, o pão, desejando e desejosos de que os pães sejam também fartos na mesa de nossos irmãos e irmãs. Afinal de contas, então, o que deseja a campanha da Fraternidade para esse ano de 2023? Sensibilizar a sociedade, a igreja, para que juntos consigamos enfrentar o flagelo da fome, a partir de compromissos que transformem a sociedade atual. Todos nós que estamos aqui, os senhores vereadores, certamente tocam isso de modo muito concreto, assim como nós, padres em nossas comunidades eclesiais. A questão da fome entra de novo na discussão política, social, eclesial, nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes de diálogo,
não apenas no universo político partidário, mas talvez resgatando um pouco a ideia de Platão, no lugar da política como expressão do povo e de toda a sociedade. A fome é sempre um momento de reflexão e ela sempre nos causa desconforto. Ora mais, ora menos, na história dos povos ela se faz sentida. E nesses tempos atuais, ela se faz fortemente sentida. E por isso o desejo da igreja é de que nos sensibilizemos com a fome. Sensibilizar-se com a fome é mais do que saber que há alguém passando fome. É sentir aquilo que a pessoa sente, ter o coração rasgado como o dela. É herança de Nosso Senhor e do Evangelho que a igreja assim atue. Jesus compadeceu-se da multidão faminta. Nós somos chamados não apenas como católicos batizados e atuantes em nossas igrejas, mas no senso de fraternidade mais comum de que nos faz seres humanos, membros de uma única raça, nos sensibilizarmos todos com a fome daqueles que nada têm ou pouco têm para si e para os seus. Sensibilizar a sociedade para enfrentar. Não basta que a nossa sensibilidade termine num gesto de caridade superficial, às vezes cheio de dó, mas que nos faça enfrentar, por meio daquilo que nos é possível, nesta casa de leis, talvez por meio de projetos e propostas que de fato aconteçam em nossa sociedade, entre nós católicos, membros da comunidade eclesial, talvez na organização e na estruturação de propostas que atravessem os muros desta outra casa, se lá a casa de Deus, aqui a casa das leis, que de lá as propostas cheguem até aqui. Talvez seja também a nossa missão nos envolvermos mais diretamente nessas questões. Sensibilizar para enfrentar com compromissos concretos. Aqueles que têm fome não precisam de teorias sobre a fome, precisam de pão sobre as mesas. Os discursos da fome correm o risco, ou sobre a fome, eles correm o risco de serem apenas discursos e nunca de fato alimentarem aqueles que precisam. Há algo que a igreja aborda e o Papa Francisco recorda com muita insistência, que a fome ela é sinal de um fracasso humano. A fome ela é sinal de uma tragédia social gravíssima. Significa que estamos fazendo algo de errado em nossa sociedade. Se há alguém que tem de mais e há alguém que tem de menos, há algo de errado nessa conta, nessa soma e nesse modo de existir. No nosso processo de evolução das leis, das ciências, dos modos de se constituir sociedade, algo deu errado para que alguns acumulem, enquanto outros nada possuem. A fome, ela é uma tragédia, porque ela toca, fere, destrói algo importante na vida de toda a sociedade, o ato de estar ao redor de uma mesa. Comer é também um ato cultural, mais do que um ato biológico. Comer é um ato de história, comer é um ato de cultura, comer é um ato que demonstra a nossa capacidade de se sociabilizar de modo muito concreto. Nos sentamos ao redor de uma mesa por mais ou menos tempo, se o assunto é agradável, se as pessoas que estão conosco são boas, se aquele momento nos atrai de alguma maneira. O ato de comer não é apenas um ato biológico. E estamos perdendo essa dimensão ao longo dos anos, com o frenesi das nossas atividades e com o ritmo da nossa sociedade. Comer se torna cada vez menos um ato social, um ato cultural e apenas um ato biológico. A igreja olha também para esse aspecto da dignidade da pessoa humana que se senta ao redor de uma mesa para fazer a sua refeição com os seus familiares, amigos, conhecidos, aqueles a quem ele deseja partilhar o pão. Você ouviu o que o Padre Júnior trouxe para a gente numa conversa lá com os vereadores, munícipes de Taubaté, pessoas convidadas, e que está aí disponível para a gente acompanhar e refletir mesmo sobre o tema da campanha da fraternidade. Aqui o Bom Dia, Bom Jesus traz esse tema para você hoje. A gente faz uma breve pausa aqui, um intervalo rápido, mas a gente volta já já conversando um pouco mais sobre esse assunto.
Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão, todos os dias às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas e ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus. Viva a evangelização! E já estamos de volta aqui no Bom Dia, Bom Jesus, um programa diferente essa semana, que traz o tema da campanha da fraternidade, Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmos de comer, que é o lema dessa campanha. E nós estamos trazendo aqui, relembrando a palestra do Padre Júnior Rangel, que esteve na Câmara Municipal de Taubaté, falando sobre o tema e falando sobre a nossa conscientização sobre a fome, também o nosso papel de cristão, de cuidar um do outro, de se preocupar com a fome do irmão. E se tem alguém passando fome, é sim preocupação nossa. Então vamos ouvir um trecho aí da fala do Padre Júnior, que aborda exatamente isso, essa questão da fome, e que é sim a nossa preocupação e que deve ser a preocupação de todos. A Igreja no Brasil recorda um de seus bispos que, se Deus quiser, em breve será elevado à glória dos altares, Dom Helder Câmara, servo de Deus. Dom Helder, em uma de suas falas, nos recorda que a fome não é apenas um problema meu, ela é um problema nosso. Diz Dom Helder: se eu tenho fome, de fato o problema é meu, mas se o meu irmão tem fome, o problema é nosso. Eu trago ainda para o passado da igreja, para Santo Tomás de Aquino, que dizia: se há algo que sobra em meu armário, esse mesmo algo falta no armário de alguém. A questão da fome é um problema a ser enfrentado pela sociedade de modo geral. Como julgar essa questão? Para nós, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, que é norteador de toda a nossa ação, que é referência de todo o nosso modo de pensar. O Evangelho de Jesus Cristo, para crentes e não crentes, ele possui uma incidência. A figura de nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que o professam como Deus, para aqueles que apenas o veem no aspecto externo, ela é inegavelmente uma figura marcante na história. E aquilo que ele diz é incômodo em vários aspectos. Nós recordamos esse ano o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a cena conhecida da multiplicação dos pães. Há uma multidão que segue a nosso Senhor, atrás de vê-lo, de talvez com sorte tocá-lo, de alcançar dele um milagre, uma graça. Mas há escassez de como alimentá-los. Um dos discípulos levanta a questão: Senhor, eles são muitos, nós somos poucos, nem o nosso dinheiro todo reunido pagaria a conta. A solução de Jesus é simples, óbvia, porém difícil: dai-lhes vós mesmos de comer. E aqui o Bom Dia, Bom Jesus quer levar até você essa semana, então, essa reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade, sobre a fome, sobre o Evangelho que Jesus nos apresenta nesse lema, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Fazer a nossa parte de cuidar do outro, pensar no outro, dividir, repartir, partilhar. E para encerrar o nosso Bom Dia, Bom Jesus, que já está chegando ao fim, eu agradeço a sua companhia, a sua sintonia aqui no nosso canal do YouTube, nossa Rede Bom Jesus. Fiquem sempre ligados toda semana aqui com a gente. E agora juntos vamos rezar a oração da campanha da fraternidade para nos iluminar nessa reflexão e nas nossas ações, na nossa partilha do nosso pão de cada dia, daquilo que a gente tem em casa, daquilo que a gente pode também levar para o outro e ajudá-los nessa construção da dignidade humana, como disse aí o Padre Júnior. A nossa oração da campanha da fraternidade, vamos rezar juntos. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, do diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos
a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima semana para você. O Bom Dia, Bom Jesus fica por aqui. Eu espero você na semana que vem, o nosso encontro aqui semanal, toda segunda-feira, na nossa rede Bom Jesus. Um abraço para você e até semana que vem.